Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? Ao entrar em uma feira de ciências, um grupo de estudantes visitou o primeiro estande, que apresentava como tema Química e Meio Ambiente. Ali, os alunos expositores apresentavam um experimento denominado Simulação de Chuva Ácida. O experimento iniciava-se com a adição de uma pequena quantidade de uma substância X, de coloração amarela e na forma de pó, dentro de um frasco de vidro limpo e seco. Coloração amarela em forma de pó, a gente já pode ter uma noção que pode ser o enxofre, tá? Em seguida, a substância X era submetida a combustão, por meio da chama obtida de um palito de fósforo. E imediatamente após o início da combustão da substância X, o frasco era tampado com uma rolha atravessada por um tubo de vidro em forma de U, ficando a outra extremidade mergulhada na água contida em um segundo frasco de vidro, da qual se desprendiam bolhas de gás. O esquema do experimento está ilustrado aqui nessa figura, ou seja, colocamos a substância amarela, colocamos fogo nela, combustão, teve uma reação, houve a formação de um gás, onde esse gás passa por esse suporte, esse caninho aqui, no caso é de vidro, para onde dá o direcionamento do gás até ser borbulhado em água. Tá legal? O grupo de estudantes entrevistou alguns visitantes que assistiram à apresentação do experimento e registraram as seguintes afirmações, tá? Então a gente vai ler o que acontece, todas as afirmações, e vamos ver literalmente o que está falando aqui, ó. Estão corretas somente as afirmações? Então, para princípio de conversa, pessoal, primeiramente, nós temos que ver o quê? Se muito provavelmente seja o enxofre, um pozinho de coloração amarela, a gente já meio que denomina isso, tá? Então vamos lá. Vou montar uma reaçãozinha aqui só para a gente ter uma noção. Então, ó, enxofre na presença de gás oxigênio, quando a gente põe fogo, ele forma o SO2, no mínimo. Tá? Aí há outras reações, oxidação do próprio SO2, mas vamos fazer ela básica. E esse gás, que é o SO2, ele vem por aqui nesse caninho, passa até ser borbulhado em água. Quando ele entra em contato com a água, pessoal, ele forma o ácido sulfuroso, que é prejudicial, tá? É um dos ácidos que tem na chuva ácida, tá certo? Então vamos analisar ele. Então aqui, ó, vamos às afirmações. 1. Pelas características físicas e químicas, a substância X é o enxofre? Sim, porque ele tá falando um pozinho amarelo que pegou fogo e soltou um gás, que forma o ácido sulfídrico. Não. O ácido sulfídrico, pessoal, nada mais é que isso daqui, ó. H2S. E não, quando a gente põe, fogo no enxofre, ele forma o SO2 e não o H2S, que borbulha na água, tornando-a ácida. Tudo bem, se a gente pegar ácido sulfídrico e colocar na água, lembrando que quando é um gás sulfeto de hidrogênio, já acabei de falar, quando ele é gás é sulfeto de hidrogênio, quando ele está em solução aquosa é ácido sulfídrico. Entenderam? Então, é só por essa palavra, ácido sulfídrico, não. É o dióxido, deixa eu apagar aqui, é o dióxido ou bióxido de enxofre. Então, ó, só pelo ácido sulfídrico, é que está errada a afirmação 1. Então, vamos até riscá-la aqui, e colocar falsa. 2. O gás que borbulha na água é o bióxido de enxofre ou dióxido de enxofre? Sim. Que, por ser um óxido ácido, reage com a água, aumentando a acidez do meio? Verdadeiro, verdadeiríssimo. Exatamente, tá, pessoal? Então é verdadeiro em relação a isso, tá? Então a gente tem exatamente essa questão, porque é o que eu expliquei. Não, quando o gás que borbulha na água, através da combustão, vem o SO2, vem aqui e nós
fazemos o ácido sulfuroso. 3. A substância X deve conter o elemento carbono? Não. Que ao entrar em combustão forma o dióxido de carbono. Se fosse um carvão aqui, um pedaço preto, aí sim. Na queima, fornece o CO2, que é o dióxido de carbono ou gás carbônico, que ao ser borbulhado na água forma o ácido carbônico, sim, semelhante ao que acontece no fenômeno da chuva ácida tão prejudicial ao meio ambiente. Sim, apesar de que por ser um ácido fraco e instável, né, o ácido carbônico, no momento que ele encontra uma superfície um pouquinho quente, ele já volta a ser gás carbônico e água. Tudo bem, toda a descrição do carbono está correta, mas não é a substância que a gente analisou, porque é enxofre e não carvão, não carbono. Lembrando que a 3 é falsa, né? Falsa em relação a quê? Ao que a gente está analisando e não, tá? E não ao carbono. Tudo que está descrito referente ao carbono está certo, mas não é a substância que a gente está em análise. Vamos lá. 4. A experiência demonstra que qualquer substância que contém enxofre é altamente prejudicial ao meio ambiente, pois a substância é capaz de evaporar e reagir com a água? Não. Tem vários compostos aí que a gente utiliza. Composto sulfurado. Cabelo tem enxofre. O cabelo é prejudicial ao meio ambiente? Não, né? Claro, se queimar é outra questão. Não é... Isso é através da combustão e não da evaporação, tá? Porque se nós evaporar apenas o enxofre, pessoal, não vai dar muito problema. O problema é a combustão dele, pôr fogo nele, que aí forma o SO2 e assim por diante. Então a 4 é falsa. O verdadeiro eu coloquei aqui, falsa. Certo? E 5. Pode-se substituir a combustão da substância X pela reação do cobre metálico com ácido nítrico concentrado, que origina entre produtos um gás que também é causador do fenômeno da chuva ácida. Então nós temos aqui, ó, cobre metálico mais ácido nítrico, já está balanceada, né? A equação formando nitrato de cobre mais água e mais NO2. Pessoal, o NO2, na presença de água, a gente tem que lembrar tudo o que tem aqui, ó. O NO2 é um gás, né? Ele é um gás onde ele vai para o meio ambiente, chove e ele é um óxido ácido, que ele forma tanto o ácido nitroso quanto o ácido nítrico. Então, sim, a 5 é verdadeira. Para balancear, é só colocarmos um 2 aqui e tá tudo certo. Tá legal? Então, sim, o N2, tá vendo? A gente faz o ataque com o ácido nítrico, ele libera o NO2, é uma fumaça, né? Vamos dizer assim, é um gás, é uma fumaça ali de cor acastanhada, certo? E ele em contato com a água novamente, eu formo tanto o ácido nitroso quanto o ácido nítrico. Então, sim, a 5 é verdadeira. Lembrando, podendo substituir a substância X pelo cobre, né, e a reação com ácido nítrico. Tá legal? Então, as únicas afirmações que são corretas é a 2 e a 5, que é a alternativa D. Certo, pessoal? Então vocês podem ver que eles pegaram algumas substâncias e fizeram, né, a diferença, substituindo a analogia. Lembrando que, tá vendo que quando a gente falou do carbono, a descrição do carbono, da reação do carbono, tá certíssima. Porém, todavia, portanto, não tem na substância X carvão. Se tivesse, era diferente. Tá legal? Então, sem mais delongas, não deixe de acompanhar lá, seguir e curtir o canal Exatamente Matemática com a professora Dinan, tá ficando show de bola. Dá essa força aí pra gente que 2024 os canais Exatamente virá com bastante novidade. E curta, comente e compartilhe esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho que todo vídeo novo que eu postar vocês serão notificados. E se tiverem alguma dúvida ou queira que eu resolva algum exercício específico, é só colocar aí nos comentários que assim que eu visualizar eu já tiro a dúvida de vocês e faço o vídeo questão. Tá certo, pessoal? Então, aquele abraço. Valeu!